Bem-vindo a mais um Mistérios da Meia-Noite. Finalmente chegamos a mais uma lenda urbana, uma série que promete ser interessante. Como o primeiro país foi o Uruguai, vamos para a vizinha Argentina, onde é o lar de várias lendas assustadoras. Um aviso: a maioria das lendas dessas lendas são de Buenos Aires ou do cemitério de Recoleta. E é isso, sem mais enrolações, vamos lá. O zelador fantasma. Em 1910, o zelador do cemitério da Recoleta, Davi Heleno, cometeu suicídio. Davi ficou fascinado com as lápides do cemitério, que são hoje uma atração turística, e começou a desenvolver uma obsessão, desejando com todas as suas forças que um desses túmulos algum dia poderia ser a sua morada eterna. Davi começou a colecionar dinheiro para comprar seu lugar eterno no cemitério. Quando seu irmão, o administrador do cemitério na época, ganhou na loteria e compartilhou o prêmio com ele, Davi viajou para sua cidade natal para pedir uma linda lápide digna de estar ao lado das muitas obras de arte no cemitério. Assim que a lápide foi completada, ele criou em sua base as palavras "Fui el cuidador del cemitério desde 1881 até 1910", que traduzido fica: ele era o cuidador do cemitério de 1881 a 1910 e, em seguida, no final do ano cometeu suicídio. Na noite seguinte, os novos cuidadores do cemitério alegaram que o fantasma de Davi vagava pelos corredores continuando a admirar as lápides. O táxi fantasma. O cemitério da Recoleta é o mais famoso de Buenos Aires, mas o maior da cidade é da Chacarita e é nele que ronda uma assustadora lenda urbana. Tudo começou em 1978, quando uma mulher foi achada morta em cima da tumba de sua mãe. A razão disso é que ela pegou o táxi da morte. Até hoje esse táxi fica na fila de táxis perto do cemitério da Chacarita. Não há certeza, mas o carro é um Ford Falcon Peugeot e a placa é RP 666. A lenda diz que todos que pegam esse táxi começam a sentir um frio estranho que invade o corpo, até que esteja morto. Após a morte, o motorista o leva de volta ao mesmo cemitério. Então uma dica é: olhe bem a placa desse carro. A Dama e o Café. Esta é uma das lendas mais importantes de Buenos Aires, e talvez o mundo. A Dama de Branco é uma figura do folclore urbano, a história de uma mulher que se encarrega de enganar homens solteiros que se entregam aos encantos. Geralmente é o fantasma de uma mulher traída por seu parceiro, ou que perdeu filhos trágica. Na cidade, a Dama, Luz Maria Garcia Veloso, que morreu em 1925 com 15 anos de idade e que foi enterrado no cemitério de Recoleta. A lenda diz que, muito depois da morte, seu espírito encontrou vários homens jovens, que a convidaram para tomar um café. Depois de conhecê-los, a dama diria que sentia frio, e os homens ofereceriam gentilmente seus casacos. Ela acidentalmente derramaria café no casaco e prometeria devolvê-lo na próxima vez que se encontraram. Quando os homens chegaram à sua casa para recuperá-lo, eles foram informados por sua mãe que ela havia morrido há muito tempo. Eles correriam para o cemitério assustados para confirmar se era ou não verdade a história e encontram seu túmulo lá, juntamente com o casaco manchado de café. O fantasma da igreja de Santa Felicitas. Essa lenda urbana se passa no bairro de Barracas, precisamente na igreja de Santa Felicitas. A igreja tem esse nome devido a Felicitas Guerreiro, uma jovem de beleza exuberante e também amaldiçoada. Aos 15 anos ela se casou com um senhor 2 vezes mais velhos e com ele teve 2 filhos, sendo que um veio a falecer aos 6 anos e outro nasceu morto. Mais tarde, aos 26 anos, era dona de grande riqueza e já estava viúva. Na época muitos a cortejavam pois sua beleza não passava desapercebida. Ela então escolheu um pretendente, mas a moça tinha um mau gosto e escolheu o que tinha um ciúme possessivo e por isso acabou sendo assassinada em 30 de janeiro de 1876. Os pais de Felicitas, devastados com a história, decidiram prestar honras à filha e construíram uma igreja atrás da casa, onde ela foi assassinada. Contam que todos os anos, no dia 30 de janeiro, o fantasma de Felicitas aparece vestido de branco com seu torso ensanguentado e chorando. Dizem que a igreja amanhece molhada todo dia 31 de janeiro por causa de suas lágrimas. A Estação Perdida. A linha é a mais antiga do circuito de metrô de Buenos Aires, que inaugurada em 1913. Existem várias histórias a seu respeito. Por exemplo, já se disse que ela teve que mudar sua rota devido ao encontro de um misterioso cemitério subterrâneo.
que é possível ver o fantasma de uma noiva a determinada hora entre determinadas estações. Também há o fantasma de operários soterrados em um desabamento em uma estação que nunca chegou a ser construída, e por aí vai. Porém, com certeza a lenda mais interessante da linha é a da Estação Perdida. Alguns pensam que se trata das estações Pasco Sur e Alberti Norte, que foram fechadas na metade do século passado ao comprovar-se que o metrô não era muito eficiente com tantas paradas a curta distância. O fato é que hoje em dia essas estações ainda podem ser vistas ao se andar pela linha A, e claro, existem muitas testemunhas que afirmam com toda certeza que já viram em algum ponto do recorrido da linha uma estação totalmente iluminada, com pessoas vestidas com roupas de época, esperando por um trem que nunca vai chegar. Palácio Noel. O Museu de Isaac Fernandes Blanco hispano-americano, também conhecido como Palácio Noel, possui um dos jardins mais bonitos da capital portenha e uma lenda macabra. Os funcionários do museu contam diversas histórias. Alguns dizem que podem sentir como se alguém estivesse respirando ao lado deles, mesmo estando sozinhos. Outros afirmaram que as câmeras de segurança são controladas pelo governo e várias vezes são chamados para conferir uma movimentação estranha no museu à noite, mas ao checar, não encontram ninguém. Outro mistério do museu é referente à filha de Carlos Noel, antigo dono do palácio, que morreu aos 17 anos de tuberculose. Diz que o seu espírito ainda vaga pelo local. Alguns vizinhos alegam ouvir gemidos e soluços durante a noite. Outros afirmam ter visto uma menina vestida de branco caminhando pelos jardins. Essa história foi contada anteriormente, quando o então presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, visitou Buenos Aires em 1928 e se hospedou na mansão. Alguns integrantes de sua comitiva relataram ter visto uma figura caminhando pelos jardins e que o presidente se queixou dos gemidos e ruídos de portas que se ouviam à noite. Rufina Cambaceres, também conhecida como a Dama de Branco, essa é mais uma da capital Buenos Aires. Rufina Cambaceres está envolvida em uma história de paixão e tragédia. A jovem não resistiu ao desgosto de descobrir que o seu único amor mantinha um caso secreto com a própria mãe. No dia de seu aniversário, que aconteceria no majestoso Teatro Colón, teve um ataque cardíaco com a notícia dada por uma amiga. A morte foi confirmada pelos médicos e o enterro ocorreu no dia seguinte. Contudo, um deslocamento da tampa do caixão em seu túmulo foi constatado. Sendo assim, foi observado que seu corpo não se encontrava na mesma posição original, além de conter marcas de unhas no caixão, mãos e rosto. O que explica o fato é que a jovem, provavelmente, sofria de catalepsia, que é o estado em que a pessoa parece morta, mas não está. Por isso, no seu mausoléu existe uma estátua da jovem abrindo uma porta, como símbolo do ocorrido com a menina. Hoje em dia, Rufina chora seu coração partido pelos corredores do cemitério da Recoleta. Duendes na Torre. Essa lenda urbana se passa na Calle Almirante Brown, no bairro de La Boca. Nessa rua há uma torre clássica, de estilo catalão, construída pela rica Maria Luísa Alverti Arnaldi. A ideia original era deixar os quartos para aluguel, mas a proprietária amou tanto a torre que decidiu morar lá e comprou diversos móveis e artigos de decoração da Catalunha e mandou trazer. Depois de um tempo decidiu-se mudar, pois os vizinhos reclamavam muito do barulho da torre. Então ela decidiu colocar em prática a ideia original e alugar os quartos. O último andar do edifício foi alugado pela pintora Clementine. Um dia uma jornalista foi entrevistar a pintora e tirou algumas fotos dela. Ao revelar as fotos, viu nas imagens alguns duendes e voltou ao local para visitar Clementine. Ao chegar lá, descobriu que a artista se suicidou logo após a entrevista. A proprietária do edifício diz ter certeza que foram os duendes que empurraram Clementine da janela do último andar. Ela explicou que os duendes vieram juntos com os móveis da Catalunha e que conseguiu escapar deles ao se mudar de lá. A lenda diz que os duendes continuam ocupando o último andar do prédio, fazendo barulho, mexendo nas coisas e sendo acompanhados pelos passos do fantasma de Clementine, que sempre se joga da torre, para tentar escapar como na primeira vez, achando que ainda está viva. É o familiar. Essa lenda gira em torno da crença de que, em casas abandonadas, ruínas ou locais assombrados, um espírito maligno se manifesta na forma de um animal doméstico, como um gato ou cachorro preto. Este espírito é conhecido por proteger o local contra intrusos ou desavisados. Diz-se que o El familiar não é apenas uma manifestação de um espírito solitário, mas sim uma entidade que guarda algo valioso escondido no local, como um tesouro ou segredo.
Aqueles que se aventuram muito perto do familiar correm o risco de sofrer consequências graves, como doenças inexplicáveis, acidentes ou até mesmo a loucura. Para evitar o familiar, as pessoas geralmente evitam casas abandonadas ou locais suspeitos, especialmente à noite. A lenda serve como um aviso para respeitar a natureza e os espaços abandonados, evitando interferir ou perturbar o que pode ser guardado por forças sobrenaturais. Casa dos Leões. Dom Eustáquio, o pai de uma importante família da capital do século XIX, adquiriu 3 leões africanos para cuidar do seu palácio. Durante uma festa de noivado de uma das filhas da família, por um erro humano, uma das jaulas ficou aberta e um dos leões conseguiu sair, atacando o noivo na frente de centenas de convidados. Com a tristeza pela morte do noivo, a filha tirou sua vida um tempo depois e seu pai foi responsabilizado pelo ocorrido. Deprimido, Dom Eustáquio mandou sacrificar os animais e fazer monumentos para recordá-los. Sendo um desses monumentos, o momento do ataque do leão ao pretendente da sua filha. A mansão permanece no mesmo lugar, no bairro de Barracas, com as mesmas estátuas representando a tragédia. Repleta de histórias de fantasmas, muitos que a frequentam dizem que durante a noite se escutam choros e gritos pela casa. Enquanto alguns vizinhos dizem já haver visto o fantasma do casal, caminhando pelo jardim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se te gostou é o vídeo, dale like y suscríbete ao canal. Nos vemos em outro episódio de Mistérios de Medianoche.